Eu fiz o convite para você vir e também fiz o convite para que o pastor Rubens viesse estar conosco hoje para poder dividir com a gente essa tarefa e também dividir com a gente essa obra maravilhosa de trabalhar aqui para Deus. Amém? Né? Então hoje nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa do pastor. Eu tenho certeza que como um leão que ruge, com certeza o diabo vai sair correndo do poder de Deus que vai ser derramado hoje ainda mais na sua vida, fora aquilo que você já recebeu hoje aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Vem para cá, pastor, vamos iniciar aqui. Seja bem-vindo. Dá um aplauso ao Senhor pela vida do pastor. Deus abençoe. Pastor Rubens é amigo meu desde quando eu tinha 19 anos. Glória. A gente se conheceu na igreja do Bispo Aparecido, que está lá no Espírito Santo. De vez em quando ele acompanha na internet algumas das nossas postagens, né? E a gente se conheceu naquela época e estamos aí junto nessa jornada, né? Tivemos muitos amigos trabalhando juntos naquela época e tivemos muitos amigos naquela época ao longo do trabalho, que ainda hoje, né, estão trabalhando para Deus, e alguns que já partiram, mas todos nós temos um legado importante, bacana, e eu tenho certeza que parte daquilo que nós no passado somados fizemos, hoje unindo aqui esse propósito vai fazer uma grande diferença para abençoar a nossa vida. Amém? Não, nós assim, fica à vontade, pastor. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Estou feliz por poder estar aqui nesta noite, reunidos aqui com vocês, adorando a Deus. Eu estava ali e já tive a oportunidade de sentir algo precioso, a presença de Deus, a manifestação do Espírito de Deus aqui nesta noite. Amém? Como o pastor Christian estava falando, nós nos conhecemos já há algum tempo. Na época ele tinha 19 anos, falou, eu tinha 27 anos, Na época trabalhamos juntos, fizemos programação de rádio e foi uma bênção. Deus abençoou muito, apesar de nós éramos inexperientes, mas nós éramos fortes, porque o que a palavra de Deus diz para os jovens? Jovens, sois fortes e já venceste uma vida. Amém. Então na época nós não tínhamos experiência, mas tínhamos fôlego, tínhamos força e continuamos com essa mesma força. Amém? Continuamos com essa mesma força, porque a nossa força, ela vem de Deus. Glória em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para a gente meditar numa palavra de Deus que se encontra no capítulo 37 do profeta Ezequiel. É um texto da palavra de Deus muito conhecido entre o povo de Deus, que fala a respeito de um vale de ossos secos. Capítulo 37 de Ezequiel, vamos ler aqui alguns versículos nesta noite, que diz assim, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Versículo 3 diz: e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Até aqui. Amém? Senhor, tu o sabes. Amém. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Amém. Ezequiel significa
Deus fortalece. E o profeta Ezequiel, ele veio de uma linhagem sacerdotal, ele veio de uma linhagem dos levitas, tá? E os levitas, eles eram separados para o sacerdócio. Porém, nem todo o levita podia ser sacerdote. Porque se, por exemplo, o levita ele nascesse com um problema físico, né? Com um problema, com defeito nas mãos, nos pés, com uma impinge no corpo, ele, mesmo sendo de uma família de sacerdotes, de uma linhagem dos levitas, eles não podiam se tornar um sacerdote. Não era apenas ele dizer, não, eu quero ser um sacerdote, e se alistar em uma escola de profetas, de sacerdote, para estudar a Torá, e se ele tivesse algum problema físico, como eu já disse, ele não era aprovado. Ele não era aprovado por quê? O sacerdote, ele era o que? Ele era uma sombra do que havia de vir, que é o Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, ele é perfeito. Nele não há imperfeição. Ele é perfeito. Ele é sem mancha, sem mácula. E o sacerdote também ele precisava o quê? Ele precisava ser muito estudado. O sacerdote ele tinha que entender de veterinária. Ele tinha que ser um veterinário também, porque a palavra de Deus diz que quando as pessoas iam até o templo, iam fazer uma expiação pelo pecado, eles tinham que levar, como o Senhor Deus pedia, levar um cordeiro novo, de um ano apenas, sem mancha. Se tivesse uma manchinha na pele do cordeiro, esse não podia ser sacrificado. Se o cordeiro tivesse um problema na vista ou nos pés, se o cordeiro tivesse algum tipo de problema, ele não podia ser sacrificado. Então, quando eles levavam para o sacerdote para sacrificar, o sacerdote ele tinha que entender de veterinária, porque ele pegava o cordeiro, examinava o cordeiro que ia ser sacrificado, para que ele não viesse sacrificar um cordeiro doente, um cordeiro manco, um cordeiro com mancha, porque este cordeiro, ele era também, assim como o sacerdote, ele era uma sombra de quem? Do Senhor Jesus, que é perfeito. Glória a Deus. No Senhor Jesus não existe defeito. No Senhor Jesus não existe imperfeições. O que a palavra de Deus nos diz no livro de aos Hebreus, no capítulo 2, o versículo agora me foge a memória, que a palavra de Deus diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Amém. Então, Jesus ele é perfeito, não há defeito, não há problemas nele, de forma alguma. Então, o sacerdote, ele tinha que entender de veterinária, que ele tinha que examinar o animal. Você trouxe o cordeiro, antes dele sacrificar o cordeiro, ele precisava examinar o cordeiro, para ver se o cordeiro estava realmente perfeito, da forma que o Senhor Jesus pediu, que o Senhor Deus pediu, no livro dos Levíticos, e não tivesse nenhum defeito, porque se ele apresentasse um sacrifício defeituoso no altar, ele seria responsável por aquele sacrifício. Ele seria responsável por aquele sacrifício. Então tinha que ser perfeito, porque era uma sombra do Senhor Jesus, que é perfeito, que havia de vir, que veio do Novo Testamento. Amém. Então o sacerdote também precisava entender de medicina. O sacerdote também precisava entender de medicina. Então ele era um homem, além de ser sem defeito físico algum, ele tinha que ser muito estudado. Ele era o quê? Ele era também a sombra do Senhor Jesus, que veio do Novo Testamento. É esse Jesus perfeito que nós adoramos hoje. Amém.
É esse Jesus perfeito que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Ele está aqui nesta noite, neste lugar, porque Ele é fiel na sua palavra. Ele está aqui agora. Amém. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O mesmo Jesus que está aqui no Vida Nova, aqui nessa igreja, Ele está lá do outro lado do mundo também. Aleluia. Ele está em cada parte, em toda parte, onde alguém está invocando o seu nome. Então Ele aí está, se faz presente, Ele está aqui. Ele é perfeito, Ele é fiel e Ele está aqui nessa noite. Amém. Amém? Então Ele precisava também entender de medicina. Veterinário, ele tinha que entender de veterinária e também de medicina. Por que de medicina? Porque existiam vários tipos de enfermidades. Vamos falar de uma. A lepra. Existia mais de 30 tipos de lepras. A doença de pele. Se você for num postinho de saúde olhar assim naqueles papéis que eles colocam para anunciar, aqueles papéis que eles colocam com anúncio, você vai, de repente você já viu lá escrito hanseníase. Hanseníase é um desses 30 tipos de lepra. Então havia 30 tipos de lepra e muitas delas podia ser curada. Era curada. Quando a pessoa fazia um tratamento, era curada da lepra, o que acontecia? Ela tinha que ir lá no sacerdote e levar uma oferta para o sacerdote como expiação, e o sacerdote tinha que determinar a volta daquela pessoa, a alta daquela pessoa, para que aquela pessoa fosse o quê? Reintegrada à sociedade, porque o leproso ele tinha que ficar longe do arraial. Ele tinha que ficar fora, distante da sociedade, e carregar no seu braço a espécie de um sino. Quando as pessoas iam se aproximando, ele tinha que fazer um barulho e gritar: sou leproso. As pessoas saíam correndo. As pessoas saíam, batiam e retiravam dele. Então, ele tinha que ir até o sacerdote quando ele era curado da lepra e levar a oferta que o sacerdote tinha que examinar ele. Mais para frente, no decorrer dessa reflexão, nós vamos falar a respeito de um homem que foi curado da lepra. Então, ele tinha que ir diante do sacerdote. Ele tinha que ir diante do sacerdote e levar a oferta. Levar a oferta para o sacerdote. Então, o sacerdote olhava o corpo dele, examinava do alto da cabeça as plantas dos pés, e se esse homem tivesse purificado, ele pegava aquela oferta que Moisés determinou e sacrificava no altar, que era um animal perfeito, sem defeito, e aquele homem voltava ao quê? Voltava ao convívio das pessoas, voltava ao convívio da sociedade novamente, voltava ao convívio da sociedade. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Voltavam ao convívio da sociedade. Então ele precisava entender, além de ele ser perfeito e ser a sombra do Messias prometido, que é o Senhor Jesus, ele tinha que entender muito bem a respeito de veterinária, de medicina. Então ele dava alta para esse leproso purificado, ele voltava no convívio da sociedade. Amém? Amém. Ele voltava no convívio da sociedade. Então, esse Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece. Deus fortalece. Ele sendo de uma linhagem sacerdotal, vindo de uma linhagem de sacerdotes, né? E o sacerdote ele só podia ser consagrado aos 25 anos, né? Mesmo ele sendo de uma linhagem, ele ia sendo preparado desde a sua infância. Quando chegava aos 25 anos, o que acontecia com ele? Ele era consagrado sacerdote. E ele assumia esse sacerdócio com 30 anos.
essa é uma introdução da vida de Ezequiel. Com 30 anos, esse homem ia ser consagrado. Mas o que aconteceu? Ele foi, aos 25 anos, Israel foi tomada. Israel foi tomada. Quando ele tinha 25 anos, foi tomada pelo reino de Nabucodonosor. Tomou Jerusalém, levou ele cativo. E naquele momento, a única coisa que ele sabia fazer era sacrifícios. E o rei Nabucodonosor pegava os sábios do reino e levava para servi-lo, para trabalhar no reino para ele. Então, Ezequiel agora, o que aconteceu com ele? Lá na Babilônia não havia templos. Lá não havia. Então, Deus começou a fazer a obra na vida dele. Deus começou a fazer a obra na vida dele. Não como sacerdote ali, mas como profeta. Amém. Amém. Como profeta. E o nome dele que lhe foi dado, Ezequiel, Deus fortalece. Deus fortalece. E lá na Babilônia, o povo estava em cativeiro. E Ezequiel estava lá. Então, entrando aqui no nosso texto, que nós lemos hoje à noite, Ezequiel, ele agora estava assumindo o seu papel de profeta. Aleluia. Porque lá na Babilônia, como eu disse, não havia templo. Então lá no cativeiro, lá na Babilônia, eu quero dar uma palavra de Deus para você, uma revelação de Deus para você agora. Deus está dizendo para você assim: profetiza. Amém. Dentro da Babilônia. Amém. Dentro do cativeiro. É lá que você tem que profetizar. Amém. É lá que você tem que profetizar liberdade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus diz aqui que veio a mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor. E me levou no Espírito do Senhor. Você pode ver nesse texto que quando fala de Espírito do Senhor, está com uma palavra, uma letra maiúscula, uma letra gigante, Espírito. Todas as vezes que você vê na Bíblia, que nós lemos na Bíblia, Espírito com letra maiúscula, não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor, veio a minha mão do Senhor e me levou em espírito, o Espírito do Senhor, a um vale cheio de ossos secos. Amém. Cheio. E me fez andar ao redor dele. Glória a Deus. Me fez andar ao redor daquele vale cheio de ossos secos, aqueles ossos que estavam sequíssimos na visão que Deus mostrou para o profeta. Não tinha DNA, não tinha nada naqueles ossos, mas estavam sequíssimos. E o Senhor Deus fez uma pergunta. Ele levou o profeta, fez andar, fez o profeta caminhar no meio do vale, fez uma pergunta para ele: poderão viver estes ossos, ó filho do homem? E ele respondeu: tu o sabes, Senhor, tu o sabes. E nós queremos nesta noite falar a respeito de um tema que Deus nos deu aqui, que diz assim:
uma pergunta de Deus. Uma pergunta de Deus diante de um quadro irreversível. Uma pergunta de Deus diante de uma situação irreversível. Você já ouviu falar de situações irreversíveis? É na verdade, eu também ouvi. Existem situações que são irreversíveis. E agora, o que aconteceu? Deus levou o profeta nesse vale de ossos sequíssimos. Amém. E fez uma pergunta para ele. Uma pergunta de Deus diante de um quadro irreversível, sem solução. Sem solução. Era um vale sequíssimos. E Deus fez a pergunta: poderão viver estes ossos, o filho do homem? Então ele respondeu: tu sabes, Senhor. O Senhor sabe se esses ossos poderão viver ou não. E você, então Deus falou com ele: então profetiza. Agora Deus não estava mais usando ele como um sacerdote, mas como um profeta. Amém. E Deus falou: profetiza nesses ossos secos. E ele profetizou sobre os ossos secos. Veio o vento dos quatro cantos e soprou aqueles ossos. Glória a Deus. E osso foi ligado ao seu osso. Aleluia. Pele foi ligada à sua pele. Nasceu nervo sobre aqueles ossos. E aqueles ossos se tornou ali pessoas, corpos ali inteiros, deitados ali, mas faltava nele o que? O espírito de vida. Amém. Eu quero dizer para você que Deus, Ele faz a obra completa Glória na a sua Deus. vida. Amém. Deus, Ele vai fazer a obra completa na sua vida, na sua casa, na sua família. É a obra completa que Ele vai fazer. E ali estavam aqueles corpos deitados sobre o chão. Mas o que tinha? O que não tinha nele? O espírito de vida. Amém. E aí Deus dá mais uma ordem ao profeta. O profeta de Deus, ele tem que estar atento à voz de Deus. Nós temos que estar atento à voz de Deus. E o que Deus quer que nós façamos? Se nós não sabemos, temos que perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Me dá a sua palavra. Então Deus disse para ele: agora profetiza o espírito de vida. Profetiza o espírito de vida sobre esses corpos. Amém. E aí ele profetiza, ele diz: vem espírito dos quatro ventos. E aí você pode ver na sua Bíblia que esse espírito tem o E pequeno, o E minúsculo, é o espírito humano, espírito do homem. Então ele profetizou e veio o espírito e se levantou uma grande multidão. Então Deus, ele dá o desfecho para essa palavra. E ele diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Estão reclamando, estão dizendo: os meus ossos estão secos. A solução acabou, a nossa esperança está acabada. Mas Deus prometeu restauração naqueles ossos secos. E Deus promete agora, hoje, na sua vida, restauração, na sua casa, restauração, na sua família, restauração. Aquilo que você diz não tem mais jeito, aquilo que você diz não tem mais solução, não tem saída. Deus está dizendo: eu tenho saída. E Deus pergunta para você, é uma pergunta de Deus diante de um quadro irreversível. O quadro da sua vida está irreversível. Deus está perguntando se podem viver, se podem ser solucionados. É uma pergunta de Deus diante da situação, diante do problema. Uma pergunta de Deus. Fala comigo: uma pergunta de Deus. Uma pergunta de Deus. Diante de um quadro irreversível. Deus trabalha assim, povo de Deus. Deus trabalha em cima daquilo que é irreversível.
A igreja do Senhor Jesus está aqui, a palavra de Deus está aqui, para quê? Para trabalhar em cima daquilo que parece que não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu estava ouvindo o pastor Christian falar aqui da campanha, do propósito, né, pastor? Que vamos começar, né? Propósito, que vamos começar. Como é que é o nome do propósito, né, pastor? É um clamor para vencer limites. Para vencer limites. O clamor para vencer limites. Então aqui limites foram vencidos. Amém. Amém. Através de uma pergunta de Deus diante de um quadro irreversível. Talvez você tenha se visto limitado diante da situação. A situação te limitou. E dali você não passa. Você se sente limitado, com as forças limitadas. Com as forças limitadas agora. Era assim que o povo se sentia lá na Babilônia, como ossos secos, como pessoas que estavam debilitadas, pessoas que não tinham uma saída, não tinham meio, um escape para eles. Eles estavam assim. Glória a Deus. Mas uma pergunta de Deus, uma pergunta de Deus diante de um quadro irreversível. Deus faz uma pergunta. A palavra de Deus no livro do Evangelho de João, pode abrir, pode procurar aí, capítulo 5. Livro do Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 5, que fala a respeito da cura de um paralítico no tanque de Betesda. E versículo 6, que diz assim: e Jesus, vendo este deitado, sabendo do que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Até queres ficar são? Ponto de interrogação aí. É uma pergunta. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele subiu para Jerusalém, para uma festa. Uma festa dos judeus em Jerusalém. Haviam 3 festas, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então havia uma festa, subiam pessoas de todas as nações para Jerusalém, para esta festa. Jesus também subiu para Jerusalém, mas não ficou na festa. Jesus foi em direção dos necessitados, foi em direção dos aflitos, foi em direção das pessoas que estavam sofrendo. E ele foi agora para um tanque chamado Betesda em hebraico, que ali havia uma multidão de pessoas, de doentes, de enfermos, de cegos, de mancos, de ressecados ali, esperando, porque a palavra de Deus diz que de tempo em tempo vinha, descia um anjo e movimentava as águas, e o primeiro que ali descia, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E Jesus subiu agora, e está indo, e foi para esse tanque de Betesda. E ele se dirigiu direto para aquele homem que estava há 38 anos, é uma vida, né?
É uma vida, 38 anos deitado, paralítico, esperando o movimento das águas para ele descer e sarar daquele mal, e sarar daquela enfermidade, e sarar daquele problema. Mas a palavra de Deus diz que quando ele ia descer para mergulhar no tanque, quando a água era agitada, descia outro diante dele e não tinha ninguém que o lançasse na água para que ele fosse curado. E ele ia ficando, e ele ia esperando chegar o momento de alguém poder ajudá-lo, porque ele era paraplégico, não podia se lançar no tanque. Então, o Senhor Jesus agora, como a palavra de Deus viva, o Senhor Jesus é a palavra de Deus viva, o rema de Deus. Uma palavra no grego que fala rema, a palavra rema é o Senhor Jesus, a palavra viva de Deus. E ele se aproximou daquele homem enfermo e fez também uma pergunta para ele. Do mesmo jeito que Deus fez a pergunta para o profeta: poderão viver esses ossos? Agora Jesus chega no homem e diz: queres ficar são? Queres ficar são? Jesus faz hoje a pergunta para você: você quer ficar são? Você quer se livrar? Você quer vencer esse limite? Você quer vencer isso que te limita? Ele pergunta para você agora. Ele pergunta para você. Deus abençoe, vamos começar aqui. Ele faz uma pergunta para você: queres ficar são? Poderão viver esses ossos? Você pode, essa barreira que está na sua frente, esse limite que lhe foi imposto, você pode ultrapassar esse limite? Deus pergunta para você agora: você acha que pode ultrapassar esse limite? Você crê nisso? Amém. E Ele vai fazer uma obra na sua vida. Glória a Deus. Uma pergunta de Deus diante de um quadro irreversível. Amém? Amém. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, que o Espírito Santo me continue falando grande e poderosa, rica e poderosamente